Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoc e por aqui a gente conversa um pouco de tudo. Maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. Então, se tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo um assunto que você queira ouvir que a gente traz aqui para o podcast. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá. É A Gente Conversa e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho com você outras coisas além do conteúdo aqui do podcast, então vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além dessas quartas-feiras, né, que eu trago aqui sempre um tema novo pra você. Se quiser participar do podcast enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram. Escreve na busca @agenteconversa que seu áudio vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa no final de cada episódio. Eu adoro receber mensagens, adoro ter participação de vocês, viu? Inclusive aí com dicas de temas pra gente fazer por aqui. O de hoje, inclusive, foi uma indicação de vocês. E tem uma novidade também, que eu já compartilhei aqui em outro podcast, mas quero voltar a falar pra você que ainda não ouviu. Em breve eu tenho um novo podcast no ar, um podcast voltado para as crianças, para histórias infantis. Gente, que delícia, tô super empolgada para começar, para já colocar ele no ar, então em breve vocês vão ver aqui também. É o podcast que chama Vou Te Contar Uma História. Então fica ligado que em breve vão ter histórias para os seus filhos aí no ar também. Histórias de todos os tipos, desde as mais sonhadoras, que instiga bastante a imaginação aí dos nossos filhos, como também de biografias de pessoas bem conhecidas que mudaram, fizeram parte dessa nossa história. Também histórias que mostram diversos tipos de famílias diferentes, com 2 pais, com 2 mães, só com a avó, com o tio, com uma mãe, um pai, enfim, livros que trazem essa diversidade, livros que mostram, inclusive, princesas lutando, princesas corajosas, princesas fortes, diferentes dessas princesas que a gente está acostumado a ver. E esses são os tipos de histórias que eu gosto de trazer aqui para os meus filhos. E como tem muita gente que acaba aí me perguntando que tipo de livro que eu leio, eu decidi compartilhar com vocês em forma de um podcast para os seus filhos também poderem ouvir essas histórias. Então, voltando aqui para esse episódio de hoje, antes de começar, eu quero agradecer aqui a cada pessoa que contribui lá no Catarse, que faz parte dessa comunidade aqui do Em Casa a Gente Conversa, que está crescendo cada dia mais. Muito obrigada, porque mais que financeiramente é uma forma de ver que tem mais gente acreditando aqui nesse podcast comigo, uma força a mais para continuar esse trabalho e me empolgando inclusive em podcasts novos como esse daí, né? Se você também se identifica e gosta desse podcast e quer contribuir com alguma quantia, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. Mas se ainda não puder contribuir financeiramente, mesmo assim continue apoiando esse trabalho para fazer chegar em mais gente esse conteúdo. Então, se você puder compartilhar nas suas redes sociais, marcar lá no Instagram quando colocar nos stories sobre o episódio que você gostou, enviar os episódios para os seus amigos, familiares, isso tudo ajuda também a esse podcast crescer. Então vamos para o assunto de hoje, bebês prematuros. Você sabia que cerca de 15 milhões de prematuros nascem por ano no mundo? É uma média de 10% do total de nascimentos. E o Brasil é o 10º país com mais partos pré-termo em números absolutos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Outro dado chocante aqui, mais de 1 milhão de prematuros morrem por ano no mundo. No Brasil, é a maior causa de mortalidade infantil. Das 36.350 crianças de até 1 ano que morreram em 2016, 20.330 eram prematuras. Ou seja, 36 mil crianças, de até 1 ano, 20 mil eram prematuras.
Então, esse número é bem grande. Na primeira e na segunda parte desse episódio, vamos ouvir histórias de 2 mães que toparam compartilhar com a gente um pouco do que passaram com seus filhos prematuros. Elas contam como foram os primeiros dias dos bebês na UTI e também compartilham os maiores desafios e conquistas como mães de bebês prematuros. Na terceira parte, eu converso com uma médica que explica pra gente os detalhes de um prematuro, quais os cuidados que devem ser tomados, quais os maiores motivos da prematuridade e também como funciona a estrutura de uma UTI. Para começar aqui então essa conversa, vamos ouvir a história da Tereza Ruas, que é cientista e mãe de 2 prematuros. Seja muito bem-vinda, Tereza, e se apresente aqui, por favor. Quem é você? Olá, Thaís. Muito obrigada por esse convite. É uma honra a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências, né, como um recurso para auxílio para outras famílias que estejam passando por esse mesmo contexto e realidade. Então, como você mesma disse, eu sou uma cientista que sempre estudou o mundo das gestações de alto risco, da prematuridade, do desenvolvimento das crianças com algum fator de risco, seja um fator de risco biológico, como a prematuridade, baixo peso, outras questões, seja o fator de risco social, como a vulnerabilidade social, né? Então, eu sempre fui uma cientista que tentou estudar a interligação desses fatores, tanto para gestações de risco, como para o nascimento, especialmente o nascimento prematuro, né? E eu acho que o cara lá de cima tem um plano para mim, no sentido de mostrar assim, olha, você acha que muitos anos de academia, né? Eu dava aula na faculdade de medicina, especialização, mestrado, doutorado, e artigos, e etc e tal, e consultório cheio, né? Você acha que você está sabendo de tudo desse mundo. E aí, eu acho que ele pensou assim, não, ela não está sabendo, né? Ela sabe uma parte, mas ela vai precisar passar como mãe, ela vai ter que se transformar como uma gestante de alto risco 2 vezes, ela vai ter que ser mãe de prematuro 2 vezes para ela entender algumas coisas, para ela entender que a ciência, por mais que a gente necessite dela, ela não determina tudo, né? Nem todas as probabilidades científicas se tornam realidade, né? Às vezes a gente foca muito no 99% e a gente esquece de focar naquele 1%, e que para a ciência é muito, né? 1% que deu certo tem uma outra condição, né? Então, eu realmente me tornei uma gestante de altíssimo risco na primeira gestação, né? Eu quase perdi minha vida mesmo. Tive que ter uma internação com 17 semanas, bem no comecinho da gestação, né? Bem no começo. E eu fiquei internada de 17 semanas até o momento que a Maitê nasceu e mais um pouco, porque eu tive que ter todo um acompanhamento eu fiquei clinicamente instável também, né? Então, eu passei por um processo de repouso absoluto, eu não podia nem levantar da cama, eu não podia virar sem ajuda, então tinha que ter enfermeiro para me virar, porque o meu útero virou uma geleia. Eu tive uma infecção bacteriana no útero. E ele virou uma geleia, estava todo mole, né? Colo aberto, mole, e com uma bebê lá dentro. Eles tentando segurar ao máximo, né? E eles conseguiram segurar bastante tempo, porque eles conseguiram segurar até 23 semanas e um dia, exatamente para impedir que essa infecção fosse para outros lugares, que fosse para o cérebro dela, né? Porque uma infecção bacteriana num bebê é gravíssimo, né? Um dos principais órgãos, que é o cérebro, ele pode ser infectado, né? Então, no momento em que não deu mais para segurar de espécie alguma, a Maitê teve que nascer para garantir a minha vida e a vida dela, né? E aí, fora esse período de repouso absoluto de 17 a 23 semanas e mais 2 semanas lá no hospital por conta de uma situação clínica instável, a gente enfrentou 6 meses de UTI com a Maitê,
porque ela nasceu de 23 semanas, né? 23 semanas e um dia, né? Há 7 anos atrás, é muito diferente de você olhar hoje. Hoje, quando a gente acompanha os bebês prematuros extremos, ou seja, os que nascem com menos de 28 semanas, a gente tem um número muito maior de crianças que nascem de 23 semanas e 4, 23 e 5, 23 e 1, 23, e que tem um outro percurso, porque a tecnologia vai se desenvolvendo, a ciência vai se desenvolvendo, né? Hoje, por exemplo, a gente mantém sobrevida, a ciência consegue manter sobrevida de crianças de 22 semanas e 5 dias, né? 22 semanas e 6 dias. Então, há 7 anos atrás, 23 semanas e um dia ainda é muito extrema, né? Mas continua sendo uma imaturidade global de todos os órgãos, né? Mas hoje a gente tem uma outra perspectiva, né? Há 7 anos atrás, há 10 anos atrás, a perspectiva de 23 semanas seria a morte, né? Hoje a gente já encara com uma probabilidade muito maior de sucesso. Então, naquele momento eu era uma cientista que teve que se apegar a outros fatores, a espiritualidade, a esperança, a fé, questionar um pouco o que vai acontecer, né? Porque a prematuridade extrema, especialmente a extrema, ela é uma montanha-russa, né? Ela é uma instabilidade frequente. Então, especialmente dessas crianças de 23, 24, 25, 26, 27, de manhã a criança está de um jeito, à tarde ela está de outro, à noite ela está de outro, no outro dia já é completamente diferente. Então, hoje a gente conseguiu melhorar o pulmão, passaram algumas horas, o pulmão piorou de novo, né? A telectasia pulmonar. Hoje ela não fez xixi, hoje ela não fez cocô, hoje ela perdeu peso. Como que está a questão cardíaca, como é que está a questão neurológica, como é que está a questão do olho, do intestino. Então, assim, são vivências dificílimas, né? Tanto é que tem muitas pesquisas que pontuam que os pais saem da UTI em processo de longa internação como se eles tivessem passado por uma guerra, de tão exaustivos, porque não existe uma estabilidade. Você não sabe como é que vai ser o seu dia, entende? Sim. Tem até aqui uma pesquisa que mostra que 23% desenvolve ansiedade, 16% transtorno de estresse pós-traumático, 14% depressão pós-parto, por conta desse processo todo. Como você passou por esse processo? Você chegou a desenvolver alguma coisa? Eu não desenvolvi porque eu fui muito medicada. Então, assim, a equipe que me atendia já sabia como eu era uma mulher dinâmica e ativa, né? Então, eu era uma mulher, antes de ser internada, uma mulher que entra para a sala de aula de manhã, à tarde vai para o consultório e escreve, e era extremamente ativa. Então, me colocar numa cama sem poder virar e ficar com aquela posição, né, de pernas para cima o tempo inteiro, não seria viável, entendeu? Não seria viável. Então, eu fui clara, eu falei, olha, para eu conseguir, eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso que vocês me façam dormir, eu preciso que vocês me façam ficar mais tranquila, porque eu não vou conseguir. Né? Uma mulher extremamente ativa, eu não podia virar, porque se eu virasse sozinha, a Maitê poderia aí realmente nascer a qualquer hora. Se nasce com 17, 18, 19, 20 semanas, eu vou perder essa criança, né? Eles seguraram até o limite viável da vida, ali, entre a vida e a morte, né? Foi uma equipe fantástica, assim, fantástica. Então, eu fui muito medicada, e quando ela nasceu e eu pude vê-la na UTI, né? Eu sou dessa área, eu sabia o que estava acontecendo, né? Eu não era uma mãe que olhava para o monitor e, puta, o que está acontecendo? E você acha que isso é melhor ou pior, você ter total consciência? Muito pior, muito pior. Para mim foi muito pior, né? Eu sabia exatamente quais exames que ela iria fazer, o que eu tinha que olhar, o que poderia dar errado, o que não poderia dar errado, entende? E aí eu cheguei para a equipe e falei o seguinte, olha, eu preciso continuar medicada, porque senão eu não vou conseguir.
Então, assim, eu não desenvolvi nenhum sintoma porque eu fui medicada no período que eu tinha que ser medicada, né? Já o meu marido, ele teve a depressão pós-parto masculina. Que isso hoje é uma das minhas grandes bandeiras, né, nos projetos onde eu estou envolvida, para a gente entender que quando nasce um bebê prematuro, a atenção não é só para o bebê ou só para a mãe. A gente tem que entender que a atenção tem que ser para a família. A gente está num processo de pandemia, a gente tem diferenças hoje, né, como que a gente faz isso, mas passando tudo isso, a gente tem que entender que o prematuro tem irmão, que o prematuro tem pai, tem avô, né? E que todo mundo sofre com uma longa hospitalização ou a vivência de um nascimento que é muito diferente do que a gente se programa, né? E o meu marido, ele teve um quadro importante, né? De depressão pós-parto masculina e um quadro de ansiedade, que ficou reverberando bastante tempo, que esse é o esperado, né? Que você alongue esses sintomas por um período maior de tempo. E aí tem todas as questões, né? Tem questões que a gente ainda não olha o homem como deveria ser olhado, tem a questão que a mulher realmente vivencia um puerpério que precisa ser acompanhado, né? A gente tem as particularidades hormonais, as particularidades fisiológicas, emocionais de um puerpério, de uma gestação. Tem a condição do sentimento de culpa da mulher, que por mais que a gente saiba que nós não temos culpa daquela condição que levou ao parto prematuro, nós é que estamos gestando o bebê, né? Então, ele está dentro da gente. Se acontece alguma coisa fora do esperado, conscientemente ou inconscientemente, eu acho que é muito consciente, essa culpa cai, a gente faz esse processo, né? O que eu fiz de errado para acontecer uma infecção? O que eu fiz de errado para ter trombofilia? O que eu fiz de errado para ter um colo que se abre, né? Enfim, nós não temos culpa, mas a gente tem esse processo, né? Então, talvez por todas essas características que a mulher passa e pela questão do machismo, né? O homem não pode chorar, o homem não pode ser fraco, o homem não pode adoecer, né? Os homens, eles se trancam no banheiro para chorar, né? Eles dizem que não estão sofrendo, né? Que tem que manter a fortaleza aí. E são eles os primeiros a saber do quadro clínico da mulher, do quadro clínico do bebê, né? O meu marido teve que ter ciência de que eles iriam prevalecer a minha vida, que eu corria risco de vida também naquele parto, mas que iriam prevalecer a minha vida, e secundariamente, né, indiretamente, tentando tudo, a Maitê, mas primeiramente, naquele momento, iam manter a minha vida. Então, tudo isso ele teve ciência, né, de que ele estava correndo o risco de perder não só a filha, mas a mulher também. E aí, quem que conversa isso, né, com esse homem, né, que também é um pai prematuro, né? Então, realmente isso que você pontuou das evidências é verdadeiro, e aí cabe a gente lembrar aqui que não é só a mulher. E a segunda história sua de gestação, como que foi? Que o segundo também foi prematuro, né, Tereza? Também foi prematuro. Na verdade, o Luca nasceu prematuro, mas eu falo que ele nasceu de 10 meses, né? Porque para uma mãe que viu uma filha pesando 600 gramas, né, desse tamanhozinho, e passando por todas as intercorrências, cirurgias, né, longa internação, sai da UTI e tem mais 8 meses de home care em casa, né, com a equipe do hospital lá na sua casa. Então, ter um filho que nasceu de 2,1 kg e que nasceu de 32 semanas, assim, já era super pra grande. mim, de verdade, eu até às vezes esqueço que ele é prematuro, entendeu? Falo, não, gente, o Luca não é prematuro. Aí o pediatra falava assim, não, ele é sim, um prematuro de 32 semanas, que tem as condições de 32 semanas. Tanto é que ele ficou na UTI um mês, né? Ele ficou 32 dias na UTI. Porque 32 semanas tem uma imaturidade também, pulmonar,
têm uma dificuldade respiratória, então eles usam o CPAP, eles têm que ter a sonda, eles não sabem sugar com 32 semanas, começam com 34, né? Então tem que aprender a mamar, tem queda de saturação, vai para intensiva também, né? Tem todo o processo. Mas eu estava vendo aquilo com outros olhos, entendeu? E por que ele foi prematuro? Teve alguma causa também, assim, que a primeira foi por conta do útero, né? Que deu uma infecção. Uma infecção bacteriana. Acontece que para a Maitê nascer, o meu útero foi cortado como uma laranja, em várias partes, em 6 partes, assim, para tirar um pedacinho aqui, um pedacinho, e tirar a Maitê assim. Então, o meu útero, ele tinha uma condição com muitas cicatrizes, né? E um útero que eu poderia ter perdido no parto da Maitê. Eu não perdi esse útero porque, de novo, afirmo, a equipe era... Meu obstetra é um ser iluminado, além de muito competente. Então, ele fez tudo o que tinha que fazer ali e, graças a Deus, deu certo, né? Porque a medicina não é exata, né? Você pode fazer tudo ali também e ter uma outra trajetória, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Só que, assim, a gente não sabia se esse colo também tinha ficado mais danificado, se não tinha. A gente sabia dessas condições, dessas cicatrizes. A gente sabia de um útero, assim, que teria que ter muito cuidado, né? Porque um útero com muitas cicatrizes, o que pode acontecer é que nos momentos da contração natural de toda gestante, esse útero pode se romper, né? E aí é morte para a mãe e para o filho, né? Então, assim, foi uma gestação muito tensa, porque com 8 semanas eu entrei em trabalho de parto. Eu já tive contrações, né? O meu colo já se abriu com 8 semanas. Então, assim, era uma gestação muito tensa, que, assim, todo mundo fala que, mas você sabia disso, né? Todos vocês sabiam disso. Eu digo, a gente sabia realmente, mas eu não escolhi ficar grávida. Tanto é que eu estava, conta essa história, todo mundo fica assim, não, a história da Tereza é muito novela, né? Porque eu fiz 5 anos de tratamento para engravidar da Maitê. Eu sou assim, eu tenho várias coisas no útero, né? Endometriose no útero, no intestino, e útero que é retrovertido, que não sei o que lá mais, enfim. Mas a endometriose pegou muito no meu caso com a Maitê, né? E aí, a gente super traumatizado, eu e meu marido, né? Super traumatizados, a gente fez tudo para proteger. Não, a gente, por mais que eu quisesse uma nova gestação, queria muito, tá, Thaís? Porque eu queria ver uma barriga crescendo, eu queria ter tido uma barriga que cresceu, eu queria sentir um bebê mexendo dentro de mim, porque eu não senti, né? Eu queria poder andar, sabe? Mostrar minha barriga para as pessoas, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas antes de ter ficado grávida do Luca, eu olhava uma grávida na rua e eu não sei o que eu tinha, sabe? Se eu tinha raiva, se eu tinha tristeza, se eu tinha decepção. Eu não tinha conseguido ainda elaborar esses sentimentos comigo. E aí, junta tudo isso, né? Uma necessidade muito grande de passar por uma outra gestação. Não porque você vai querer substituir alguma coisa. A gente não substitui nada, né? As vivências são únicas, as experiências são únicas. Mas o desejo de poder passar por uma experiência, assim, o mais próximo do que é esperado, me afetava muito, né? E por ter sido uma infecção bacteriana, eu falava, gente, se eu fizer todos os procedimentos de controle, não é possível que eu vou ter uma outra infecção bacteriana. Então, esse desejo era muito latente em mim, muito latente, mas mesmo assim a gente se preveniu em todos os momentos. E nesse dia em que eu fiquei grávida do Luca, era um dia que nós estávamos comemorando 8 anos de casamento e eu ainda estava menstruada.
Então, o que a gente pensou? E a gente ficou pensando, puxa, sem camisinha, com camisinha, sem camisinha, com camisinha, né? Enfim. O que eu pensei? Eu falei, mas como que eu vou ficar grávida? Tipo, eu demorei horrores para engravidar da Maitê, né? Assim, então eu não vou ficar grávida. E eu tô menstruada, ainda faltam dias para ovular. Eu fiquei grávida, né? Assim, a gente brinca na psicanálise, né? As minhas amigas psicanalistas, elas falam que quando o desejo é muito forte, ele se torna realidade, né? O corpo concretiza. Porque o meu desejo de ser mãe novamente era muito grande, apesar de todo o medo, apesar de toda a insegurança, né? Então, obviamente que nós estávamos esperando uma gestação diferente também. Mas eu vou te falar que eu não estava esperando uma gestação com repouso absoluto. Eu estava esperando uma gestação, assim, de repouso relativo, que eu pudesse dar uma voltinha, sabe, assim? Que eu pudesse comprar as roupinhas do bebê, que eu não tive com a Maitê, não tive com o Luca também, né? E eu fiquei acamada desde as 8 semanas de gestação. Eu fiquei em casa com o Luca até 27 semanas. Com 27 semanas, eu entrei em trabalho de parto total, assim, contração uma atrás da outra. Fui pro hospital correndo, a equipe já estava toda preparada e eles conseguiram segurar até 32 semanas. E a mesma equipe? A mesma equipe. Todas as enfermeiras já me conheciam, eram elas que iam me visitar. Porque nesse momento, meu marido estava no México, nós não morávamos no Brasil. Então, eu vim para o Brasil fazer o primeiro aniversário da Maitê, com 3 anos, né? Várias pessoas não conheciam a Maitê ainda, por conta de toda a situação clínica dela. Então, com 3 anos, foi o primeiro aniversário dela e a gente fez uma festa no Brasil. E aqui eu fiquei. E meu marido teve que voltar, né? Trabalho e etc. Então, eu era uma mulher, ali naquele momento, dentro de casa, acamada, com uma filha que tinha acabado de ser liberada para descer no parquinho, correr na rua e etc e tal, que não pôde fazer isso naquele momento. Com uma mãe que veio de Araxá, Minas Gerais, ficar comigo, ficar com a minha filha. Né? Inclusive, eu sou grata a ela em todos os momentos, em todos os momentos. Se não fosse ela, eu não teria conseguido. E que fiquei internada de repouso absoluto no hospital de 27 a 32 semanas. Então, assim, foi uma gestação muito tensa. Muito tensa. Eu não sabia em que momento que ele poderia nascer. Então, primeiramente, eu queria que ele completasse 1 quilo, porque 1 quilo faz muita diferença na vida de qualquer prematuro. É um divisor de águas, entendeu? A criança que nasce a partir de 1 quilo e a criança que nasce com menos de 1 quilo. Né? Então, o meu grande objetivo era ele conseguir 1 quilo. Né? Não, na verdade, meu primeiro objetivo era passar das 23 semanas. E depois conseguir 1 quilo. Mas a gente não sabia, era dia a dia, sabe? Vamos viver o hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E isso é muito angustiante, né? Para gestante e para nós que somos de uma geração muito imediatista, né? Viver um dia de cada vez é muito difícil. Que eu achava que eu sabia um pouco mais, porque a gente vivencia isso na UTI, a gente tem que vivenciar um dia de cada vez, então eu achava que eu estava mais preparada, eu realmente acho que eu estava mesmo, por conta da Maitê, mas ficar na cama, esperando o que vai acontecer, se daqui uma semana nasce, daqui 3, daqui 4, daqui, sabe, é muito angustiante, né? E tudo isso me gerou uma ansiedade tamanha. Então, o Luca nasceu com uma mãe deprimida. Não porque, eu sempre falo isso com as mães que têm depressão pós-parto, né? Que às vezes a sociedade acha que essas mães são fracas ou que, né, são instáveis e por que elas têm isso e tudo mais. E eu tenho uma outra visão da depressão pós-parto, porque eu acho que muitas mães têm a depressão pós-parto por terem sido muito fortes, por terem passado situações, assim, dificílimas emocionalmente
E aí, quando chega no limite, ou seja, o Luca nasceu, eu fiquei super bem com ele, os 32 dias de UTI, eu não apresentei nenhum sintoma nesse momento. O dia que ele chegou em casa, E aí falou, agora pode relaxar. aí eu falei, eu não consigo, eu estou exausta. Mas é óbvio que eu estava exausta. Não tinha como não estar exausta. E, novamente, e essa é minha bandeira também nos projetos que eu participo, que eu fundo. O que diferencia um sintoma de depressão pós-parto? Ser pouco e rápido, controlado, e aquele que vai se intensificando, e essa depressão vai se prolongando anos, 1 ano, 2 anos, né? Justamente a atenção da equipe. Né? O obstetra observando como é que está a mulher, a enfermeira observando como é que está a mulher lá na UTI, a equipe se conversando, né? É a necessidade de um psicólogo ou de um psiquiatra nesse momento. Então, a equipe estava assim, estava tudo muito claro que eu iria ter um quadro, porque eu já estava dando sinais. E se eu não tivesse tido uma equipe muito prontamente em medicar, em tratar, os meus sintomas teriam sido muito mais intensos e por um tempo muito maior de tempo. Eu lembro dos sintomas intensos mesmo, intensos, de você não ter, eu não tinha energia, né? Porque a depressão é isso, assim, a depressão pós-parto é você não ter energia para cuidar do bebê, para cuidar de você, né? 1 mês foi muito difícil. 1 mês foi muito difícil. Mais uma vez eu contei com a ajuda da minha família, da minha mãe, né? E depois desse 1 mês muito difícil, eu fui melhorando, né? Eu fui retomando a energia e fui medicada por um tempo para você, né, se manter estável, mas depois a gente retira a medicação, né? E vida que segue. Você não faz esse tipo de acompanhamento, esse tipo de tratamento, não é assim. E você nasceu prematura também, né, Sim. Tereza? Porque como que agora, você, pelo menos como cientista, você tem mais ideia ainda de como era naquele tempo e agora? Como que foi para sua mãe, inclusive? Porque daí ela te acompanhou já até entendendo o que você estava passando também, né? E quais as maiores diferenças daquela época para agora também? Eu falo que eu fico até emocionada, porque ouvir o depoimento da minha mãe foi uma das coisas que mais me deu força. Porque ela falava assim para mim, minha filha, você também nasceu prematura extrema. Eu nasci de 28 para 29 semanas, na década de 80, né? Numa cidade que não tinha nenhum recurso. E ela falava assim, você também nasceu. Você também ficou longe de mim um monte de tempo, meses e meses. E você tá aqui. O que você faz na sua vida? Ela falava. Você estuda prematuridade. Talvez, né? Eu brinco que talvez isso, essa minha vontade de estudar prematuridade, né? Talvez tenha sido também pelas minhas próprias dificuldades que eu enfrentei na primeira infância, né? Não existia acompanhamento do desenvolvimento infantil como existe hoje, né? Não existia a compreensão das particularidades da prematuridade como a gente tem hoje, né? Então, uma criança prematura extrema há 20, 30 anos atrás, como tem outros casos, né? Eu tenho o cunhado da minha colega de trabalho, que é coordenadora do Prematuros comigo, que é um pouco mais velho do que eu, que também nasceu ao extremo, e que ficou numa caixinha de sapato com algodão, com bui, sabe aquelas coisas? E que hoje está aí, também um cara que faz tudo, né? Não teve sequelas neurológicas, enfim. E aí a minha mãe falava isso para mim toda hora. E eu falava assim, eu preciso acreditar, porque, poxa, se na década de 80 eu estava lá num local sem recurso, né? Minha filha está aqui num local que tem recurso.
né? Então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, né? Então, ouvir esse depoimento da minha mãe foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, em tudo, na produção de leite, né? Então ela falando, olha, é assim mesmo, o seu corpo vai entender que ele precisa produzir leite. Porque nessa hora, quando você é mãe, você esquece um pouco da teoria, né, que você estudou. Parecia que eu tava em outro mundo, assim, sabe? Mas como que eu vou produzir leite, né? Ela nasceu de 23 semanas, meu corpo nem tá preparado para isso. Mentira, o corpo tá preparado, né? Isso é lindo. E você vai produzir um tipo de leite específico para aquela criança de 23 semanas. Depois para 24 semanas. O corpo entende toda essa necessidade. Mas é assim, é muito frustrante para uma mãe que não pode pôr o filho no colo, que não pode, né, que tá aquela coisa toda... Você não sabe se vai morrer, né? Essa é a verdade, né? A cada hora de vida é um ganho, mas primeira semana de vida de um prematuro extremo, primeiro mês de vida de um prematuro extremo é dificílimo, né? Então, o que você pode fazer para ajudá-lo naquele momento? Produzir leite, né? Porque o leite tem todos os benefícios do mundo, né? E aí você vai lá naquela sala e você não consegue, não sai nada. Não sai nada, nada. Aí você fala, gente do céu, como é que eu faço, né? E aí eu ouvi minha mãe dizendo, olha, é assim mesmo, calma, persiste, aconteceu isso comigo também. E depois eu fui doadora de leite, eu doei leite para todos que estavam com você. E aconteceu isso comigo também, eu fui doadora de leite com a Maitê. Então, assim, eu acho que saber que a minha mãe tinha passado por isso foi... Meu pai também, né? O meu pai falava menos, mas a minha mãe tinha todos os detalhes, né? Também passou por um repouso absoluto, acamada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não teve placenta prévia, né? Não tem nada a ver... Porque todo mundo pergunta, é genético, né? Falei, não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha mãe teve placenta prévia, eu fui a terceira filha. E eu tive infecção bacteriana, a gente não escolhe ter uma infecção bacteriana, né? E depois com o Luca, porque o meu útero já não era o mesmo, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que eu me lembro, até hoje, de um médico, né, da UTI, eu contando a história para ele, mas eu também sou prematura, né? Porque às vezes a gente tem padrões e padrões de médico, né? Um médico que é um pouco mais afetivo e um médico que é um pouco mais objetivo, que foca ali nos sintomas, né? Que quer te dar a realidade, né? Sua filha é grave, né? E eu lembro que eu falei para ele assim, não, mas eu também nasci prematura, de 28 para 29 semanas na década de 80. Aí ele brincou comigo, puxa, e você tá bem, né? Aí eu comecei a rir, eu falei, tô super bem, olha pra você ver. Deu uma risada, né, brincou comigo. Ele falou, não, isso conta, sabia que isso conta? Né? De alguma forma isso pode ajudar a sua filha, né? Mas foi fundamental a história da minha mãe comigo. E mudou para você, depois de ter passado por tudo isso, mudou o seu profissional? Sou outra pessoa. Eu me lembro que eu comecei quando a Maitê estava na UTI, eu estava terminando o meu doutorado. Então, nos momentos que ela estava dormindo, eu estava acabando de escrever meu doutorado. E aí, isso foi até bom para mim, na verdade, né? E aí tinha algumas horas que era tanta instabilidade clínica, cirurgia e pique, não sei o quê, e fecha o TI. Fechou o TI por quê? Ah, Maitê. Ai, meu Deus do céu. E aí fecha o TI para passar pique, por exemplo, que é um procedimento específico, fica horas fechada, né? E aí, o que você faz, né, nessas horas? E aí eu comecei a ter algumas ações em blog, né? Que até o meu primeiro blog chamava Minha Teoria na Vida, que era justamente essa desconstrução teórica de uma cientista entendendo ou contextualizando essa teoria no cotidiano, né? E eu me lembro que o primeiro texto que eu fiz foi pedindo desculpa para todos os pais que eu havia atendido na minha vida. Isso porque eu já tinha, sei lá,
mais de 10 anos de prática, né? Porque muda muito. Muda quando a gente é mãe. E muda mais ainda quando a gente passa por uma situação de risco, por hospitalização, por procedimentos inesperados. A gente começa a compreender mais o contexto dessas famílias, né? A mãe chora, o pai chora, não é porque ele está deprimido, porque às vezes a saúde tem isso, né? Tá chorando muito, porque tá deprimido. Às vezes ele chora porque a gente precisa entender saúde como processo de vida. Ele precisa passar por esse luto, ele precisa chorar muito naquele momento, para depois se fortalecer, né? Uma das coisas que mais mudou a minha vida é que quando a gente pega um bebezinho, quando a gente pega uma criança com alguma necessidade especial, alguma particularidade especial, entra a físio e faz orientação, entra a terapeuta ocupacional e faz orientação, entra a nutricionista, fonoaudiólogo, pediatra, todo mundo faz orientação. Um em cima do outro, cada um olhando seu ponto. Mas a gente não esquece que aquela mãe, aquele pai, aquela família não está preparado para receber aquilo. Que às vezes a nossa atenção não vai ser focada no bebê naquele momento, mas na família. Então, eu fui entendendo aquilo que eu estudei no doutorado, porque o meu doutorado é dentro da saúde pública, dentro da saúde coletiva, mas eu fui entender na prática o que é saúde integral, o que é saúde da família. Quando você trabalha com crianças de risco, você tem que focar na família. E você tem que focar nas necessidades que aquela família apresenta, que é diferente da outra, que é diferente da outra, que é diferente da outra. Então, o profissional da saúde, por mais probabilístico que ele seja, cartesiano, positivista, ele tem que entender que saúde é contextualização, é individualização. E eu achava que eu sabia fazer isso, mas eu não sabia fazer isso. Obrigada por tudo que você trouxe pra gente aqui, Tereza, por ter compartilhado a sua história. Grata. E, Tereza, o que você fala aqui para as pessoas que estejam passando por isso nesse momento? Você, tanto quanto profissional, quanto mãe, eu acho que é uma pessoa aí que consegue, né, incluir tudo aí num conselho, numas palavras que você queira dar aí para quem esteja nos ouvindo e passando por esse processo. Então, Thaís, eu aprendi a duras penas que o amor pode curar, que o amor pode transformar situações muito difíceis em situações onde você aprende, onde você vivencia outros sentimentos, outros olhares, outras formas de viver, né? E o quanto que a prematuridade em si é uma trajetória que não existe uma única trajetória, né? Por mais que 3 ou 4 bebês tenham nascido da mesma semana gestacional, do mesmo peso, com a mesma condição clínica, eles terão trajetórias diferentes, né? A gente começa a entender saúde, a gente começa a entender esse processo de vida também como o indivíduo, né? Qual é a condição do indivíduo, qual é a condição de assistência que aquele bebê está recebendo, que faz toda a diferença, qual é a condição de assistência que aquela mãe está recebendo, aquela família está recebendo, e pensar que por mais que a gente saiba do poder determinista, probabilístico da ciência em vários momentos, ela não é a única resposta, né? Então, termino falando assim, que quando eu dava aula na faculdade de medicina e eu ia discutir com os meus alunos uma criança que nascesse de Apgar 0, 0, 1, o Apgar é a nota, né, que o bebê recebe nos primeiros 10 minutos de vida, seguidos de algumas paradas cardíacas, eu iria falar para eles o seguinte: olha, ou essa criança vai a óbito, ou ela vai ter uma sequela neurológica importantíssima. Até por conta da imaturidade que essa criança tem, 23 semanas. E eu tenho aqui a minha filha, né? Você viu a minha filha, né? Tem 7 anos, como uma criança de 7 anos, né? Então,
isso é muito importante. Os pais precisam ter esperança e precisam ver histórias de sucesso, né? Histórias que deram certo. Então, os pais procurarem Instagrams, site de qualidade científica, que tenham esse tipo de informação, é um caminho muito legal, né? A gente está com o nosso projeto, faz um ano que a gente está com o @prematurosbr, o nosso site www.prematuros.com.br. Existem espaços também importantes como a ONG prematuridade.com, eu também faço parte da ONG. Então, é importante que neste momento a gente vai para a internet, mas a gente saiba em que locais a gente pode ir para a internet, né? E para que os pais possam perceber que existem outras famílias que passaram por isso, que tem outras famílias que estão passando por isso e que é possível vencer. Muito obrigada. Obrigada de novo, viu, Tereza, por ter participado aqui, aberto o seu coração, contado aí a história de vocês pra gente. Adorei sua participação. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço e que essa história possa chegar em muitas famílias como esse recurso mesmo de esperança, de fé e de força. Agora a gente vai conhecer mais uma história de uma mãe que passou por todo esse processo também de cuidado de 2 prematuros. É a Flávia Rubim, que teve gêmeos e compartilha com a gente agora como foram os primeiros meses com os bebês. A Flávia já participou aqui do Em Casa a Gente Conversa, né, Flávia? Segunda vez que ela tá aqui com a gente. Se você não viu o episódio que ela participou, vai lá, que tá maravilhoso. A gente conversou sobre esse reencontro da mulher após a maternidade. É o episódio 25. Flávia, seja muito bem-vinda de novo aqui. Se apresente, então, primeiro, por favor. Quem é você? Obrigada, Thaís, pelo convite. Mais uma vez, uma delícia poder conversar com outras mães, contar as nossas experiências. Bom, vou me apresentar, então, como nesse lugar da maternidade, né? Porque eu sou muitas coisas. Mas já que a gente está falando de crianças, de filhos e de maternidade, eu sou mãe de 4 filhos já. A Cora, que vai fazer 6 anos, a Tereza e o Antônio, que são gêmeos e tem 2 aninhos, e uma neném, a Pina, que está dentro da minha barriga agora, com 29 semanas. Legal. Pronta para começar mais uma aventura. Sim, prontíssima. E conta pra gente aqui a sua história, um pouco com os gêmeos, como que foi, de quantas semanas eles vieram. Tereza e Antônio nasceram de 30 semanas, mais 5 dias. E o curioso é que, assim, desde o início da gestação dos gêmeos, o primeiro papo que eu tive com uma amiga, Doula, ela já falou desse caráter de ser uma gestação mais delicada, que tem muita probabilidade de ser prematuro, então pode não ser, mas ela me trouxe já essa perspectiva, né? Porque depois que você tem um filho que nasce a termo e, né, uma gestação lisa e tal, ela quis trazer esses aspectos da gestação gemelar que nem sempre são tão tranquilas assim. E realmente foi uma gestação bem delicada desde o início, eu tive muito sangramento no início por conta da anidação mesmo, né, assim, dos bebês no útero e tal. E quando foi, mas estava indo tudo bem, chegou no segundo trimestre, foi uma gestação muito gostosa, assim, no segundo trimestre, sabe? E daí, um dia, quando eu fiz 27 semanas, eu estava tomando banho e eu senti uma pontada, uma dor, uma cólica. Mas, assim, não foi uma dor muito absurda, mas eu digo que se eu não tivesse tido um parto anterior, se fosse minha primeira gestação, eu não ia achar que era uma coisa anormal de se sentir, porque não foi uma dor imensa, mas foi uma contração dolorida. E como eu já tinha passado por um trabalho de parto anterior, eu sabia muito bem que às 27 semanas a gente pode ter contrações de Braxton, né, contração de treinamento, mas contração dolorida não. Então me abriu um alerta, assim, sabe? Foi aí que eu fiquei alerta e eu liguei para minha médica, fui lá, e daí a cabeça da Tereza já estava muito encaixada
e ela disse que o meu colo estava friável, né? Tava fino, mas estava fechado. E me recomendou o repouso a partir daquele momento. Ela falou: nem precisa ser um repouso absoluto, mas um repousinho, né? Tipo, evita subir e descer muita escada, pegar carro. Ela começou a falar o que eu precisava fazer e a gente estava esperando um tempinho para tomar o corticoide, que é. Eu esqueci o nome, mas é tipo um medicamento que ajuda na evolução do pulmão, né? Dos bebês, assim. E só que o bebê só tem receptor a partir de 28 semanas para esse corticoide. Então a gente esperou assim mais uma semaninha, fui fazer um ultrassom. E foi isso, assim, fiquei nesse repouso, nesse stand-by, acreditando que chegaria até 36 semanas, pelo menos, mais para frente, né? E daí teve um dia, eu estava com 30 semanas, né? E 4 dias por aí, já tinha tomado corticóide e tudo. Não tinha tido mais contração dolorida, foi só aquela mesmo, e eu fiquei meio de repouso. Mas a minha barriga estava gigante, gigante. E eu lembro que eu passei por um espelho, assim, muito grande. Falei pro meu marido, falei: Tiago, minha barriga não tem mais para onde crescer. Olha o tamanho da minha barriga. Eu não consigo imaginar minha barriga maior do que isso. E aí, naquele dia à noite, eu entrei em trabalho de parto. Aí eu fiquei essa madrugada inteira em trabalho de parto. Tipo, louca. Não fiz nada. Eu fiquei tendo contração de 5 em 5 minutos. Você entrou mesmo em trabalho de parto. Mesmo. Eu tinha uma amiga doula que tinha deixado uma bolsinha de semente em casa. E aí toda hora eu ficava, ai, ai, ai. Mas eu tava assim, dormindo, sentindo contração. Falava pro Thiago: esquenta aqui essa bolsinha para mim. E ele esquentava, voltava, colocava. Eu fiquei me doulando a madrugada inteira. Baixei o aplicativo de contração. Vi que estava de 5 em 5 minutos. E mesmo assim eu ficava ali, tipo, meio louca, meio mal. Porque não Hoje dá pra acreditar, né? Fala, não, ainda é muito dá. cedo, acho que não cai a ficha, né? Acho que não é isso. Tipo, não é, exatamente. E aí, quando eu acordei, assim, de manhã, pararam as contrações, o líquido não desceu mais, foi só naquele episódio. Consegui, tipo, 6 da manhã, consegui marcar, né, na clínica, tipo, ela falou: vem aqui. Deixei a Cora na escola, a gente foi para lá. Chegando lá, voltou um pouco, assim, essas contrações. E aí a gente fez o exame. E ela falou: Flávia, esse exame é tipo teste de gravidez, assim, é igualzinho, tem aquelas 2 listrinhas. Se for positivo, tem 2 listrinhas. Negativo só tem uma. Quando tem 2 listrinhas e uma delas é muito fraquinha, é positivo. É igual gravidez. Ainda tá fraquinho, mas se não for, não tem. E deu essa listrinha bem fraquinha. E ela falou: é positivo, certeza, é líquido amniótico. Aí a gente fez um ultrassom na hora, o líquido estava praticamente íntegro das 2 bolsas, e foi uma ruptura alta na bolsa do segundo bebê, do Antônio. Então ele vazava, assim, o líquido, sabe? Pelo meio das bolsas, por isso que não foi. E a gente até viu uma membrana, assim, uma portinha. Dava para ver pelo ultrassom que tinha uma coisinha flutuando e que ela falou: provavelmente isso aqui é a ruptura, ó. Tipo, é uma membraninha da bolsa que... Então o líquido só vazava devagar. Mas mesmo assim já foi o suficiente para o meu corpo entrar em trabalho de parto, né? Aí que eu já tinha tido, quando eu entrei em repouso, às 27 semanas, a minha médica daqui de Campinas já me indicou uma obstetra em São Paulo, humanizada também, e eu tinha tido um encontro com ela lá pandemia, um encontro pelo FaceTime também, porque eu tava, enfim, de repouso, não podia pegar a estrada para São Paulo, então não podia nem ir pessoalmente, mas foi super legal, contei toda a minha história e tal, nananã.
E daí a minha médica falou, Flávia, vai agora para São Paulo, esse é o segundo parto, você passou a madrugada inteira em trabalho de parto, tipo, vai Tipo, acorda, correndo, mulher. não Você já faz tá no nada. meio do trabalho de parto. Exatamente, ó, não pega nada. E eu, não, calma, peraí. Fui em casa e fiz uma mala, tava frio, né? Era acho que é o inverno já, o outono, quase inverno. E então eu fiz uma mala, busquei a Cora na escola. Então isso foi a sorte, assim, porque esse exame foi tipo 9h30 da manhã, saí de lá umas 10, ainda vim para casa, fiz uma mala. Não para os bebês, né? Porque eu sabia que se eles nascessem, eles iam ficar bastante tempo na UTI. Mas para mim, assim, para Cora e tudo mais, afinal a gente estava indo viajar. A gente buscou a Cora na escola e fomos para o hospital. E aí foi ótimo, porque meio-dia não tem nenhum trânsito. Então eu tenho uma imagem linda da Bandeirantes, aquele sol, aquele calor. E a gente e eu ligando para a médica, decidindo qual hospital que eu ia, porque tinham várias opções. Então ela estava me explicando as condições de parto, assim, em cada hospital e tudo mais. E eu tava muito feliz, eu tava animada, eu tava leve, eu tava num astral, assim, que, tipo, sei lá, não parecia que eu ia parir ali naquela hora. E aí que foi lindo, ó, a gente chegou no hospital 2h30 da tarde, a Tereza nasceu 7h30 da noite, foram 5 horas, e o Antônio 8h40, alguns minutinhos depois, assim. Não, 8h20, foram 40 minutos depois, o Antônio nasceu. Então, assim, foram 5 horas de trabalho de parto, acabou que a gente teve um parto maravilhoso, assim, e por conta do corticoide que eu tomei, eles nasceram super bem, respirando ar ambiente, sem precisar serem entubados ou de qualquer auxílio respiratório, sabe? Tipo, é muito louco você ver um bebezinho meu desse tamanho, respirando o mesmo ar que a gente, tipo, funcionando lá tudo. Então foi muito mágico. E quando tava para nascer assim, não deu esse medo? Você não chegou a passar por um medo de, nossa, vai nascer prematuro, pequenininho, preocupação assim de como seria? Ou você nem passou por isso? Você realmente entrou lá e vamos ter esse filho, ficou animada e não pensou muito no momento? Então, Thaís, eu tenho uma característica na vida, assim, de ser muito preocupada com as coisas. Inclusive, por exemplo, eu tô agora nessa gestação aqui, eu já passei por algumas semanas de, tipo, muito medo de nascer prematura, e aí nascer prematura, eu tenho 3 filhos em casa, e nascer prematura e na pandemia. Esse fantasma da prematuridade, hoje em dia, por exemplo, me ronda aqui, sabe? Eu, durante a gestação, eu lembro dos gêmeos, eu tive vários fantasmas, assim, inclusive é um foco da minha atuação, assim, sabe? É um lugar que eu acho que é importante para o meu próprio crescimento, assim, é algo que me faz observar, eu não entro nos desesperos, sabe? Então me obriga a parar, estar presente, observar. Só que na hora que o bicho pega, eu não sei, cara, vem uma força, vem um centro, vem como se fosse uma sabedoria universal mesmo, alguma coisa que vem e que me tranquiliza, dizendo cada coisa acontece da forma que tem que acontecer. Então, é como se me desse uma paz de que, assim, eu não posso fazer nada, me tira desse lugar do controle, sabe? Que a gente já sabe que não adianta nada, a gente já sabe que a gente não tem, mas mesmo assim a gente fica ansioso, querendo controlar, ou querendo pensar, ou querendo alguma coisa. Então, eu só agradecia, tipo, tudo era motivo para agradecer, assim, ter passado essa madrugada em casa e ok, de ter conseguido viajar para São Paulo e ok, de ter chegado nesse hospital maravilhoso, que eu sabia que eu ia ser bem atendida, que era o melhor lugar que eu estava, ok. E mesmo se não fosse, assim, cada circunstância é uma circunstância. Então, eu acredito tanto que a gente escolhe a nossa forma de nascer, que a gente escolhe o que vai acontecer mesmo com a gente, e a Tereza e o Antônio, no caso, né, o que eles já precisavam passar desde o nascimento, por características e missões individuais deles. Então, na hora, eu não sei, me vem como se fosse isso tudo em um segundo, assim, de tipo, tá tudo certo. Tá sendo Tá como tudo deveria certo, ser. tá sendo como deveria ser. Então, me vem
me vem uma força. E como foram os dias na UTI? Conta para mim, assim, os maiores desafios que vocês tiveram, você e o Tiago, quantos dias eles ficaram lá, como que foi passar por isso? Eu lembro na época que eu acompanhava, né, alguns posts também seu disso, eu não sei se você postou logo depois que saiu, e que chegou a comentar, assim, que você conversava com eles lá e falava como seria, né, quando saísse, ou o que eles veriam do lado de fora. Conta um pouco pra gente como que era, Uhum. assim. Olha, foi complexo, assim, foi muita coisa, né? Na verdade, fui só eu, né? Que eu fiquei praticamente sozinha lá, porque o Thiago ficou uma semana em São Paulo, mas ele estava com a Cora, né? Cuidando para que a Cora ficasse bem e tal. Então eles davam uma volta em São Paulo com ela, e eu tinha que ficar de 3 em 3 horas tirando leite e tal, não podia sair ali do hospital, né? Então, eu fiquei o tempo todo sozinha, na verdade. E foram 40 dias que eles ficaram lá. Eles dizem que é mais ou menos o tempo que faltaria para os bebês ficarem prontos na barriga. Geralmente é esse o tempo de internação, assim, sabe? Acabou que com a gente foi mais ou menos isso, né? Foi um pouquinho menos, assim. Eles saíram do hospital quando eles teriam mais ou menos umas 36 semanas, por aí, sabe? Então, foi uma montanha russa, né, Thaís? Porque tiveram vários desafios, assim. Eu queria cuidar do estado emocional deles, eu queria cuidar dos traumas já que poderiam ficar, eu queria cuidar da oferta de leite, enfim, eu queria cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria cuidar do meu estado emocional para garantir que eu ia conseguir tirar o leite que eles precisavam. Então, foi uma jornada e cada dia era algo mais forte que vinha para mim. Então, por exemplo, eu tinha que tirar leite a cada 3 horas e eu tinha que suprir uma quantidade X de leite, porque eles tinham X ml para mamar a cada 3 horas. Então, não é muito longe de ser uma livre demanda, né? Então, era complexo, porque quando eles iam recebendo bem o leite, ia aumentando a quantidade de leite que eles ingeriam. Então, a minha produção tinha que aumentar também. Só que na bombinha, e eu cansada, estressada, com medo, preocupada, todos esses fatores emocionais que a gente sabe que afetam na produção de leite, né? Então, eu cuidava muito para isso, assim, com os medicamentos antroposóficos, com a ajuda do pediatra, que me dava medicamentos naturais e antroposóficos para eu ficar tranquila, para eu ficar bem, para eu passar bem por isso tudo. Eu fiquei muito tempo hospedada na casa dessa minha amiga, que era um pouco longe do hospital, então a sorte é que eu tinha feito um pé de meia, assim, então eu consegui alugar um apartamento a 5 minutos do hospital andando, tipo, vizinha do hospital, porque aí entre uma mamada e outra eu conseguia ir para casa, tomar um banho, dar 5 minutos de uma repousada, porque assim, antes disso eu arrumei uma academia de ginástica na rua do hospital e falei, pelo amor de Deus, posso tomar um banho por dia aqui? Porque eu ficava no hospital de 6 da manhã até 9 da noite. Eu ficava tirando leite a cada 3 horas para garantir o leite deles. E aí ficar sentada numa sala de hospital, sabe? Eu era a única mulher daquela UTI que não tinha o marido perto. Porque o Thiago estava em São Paulo, então assim, ele estava em Campinas, então não tinha um abraço. Eu não tinha um colo, assim, sabe? Um conforto de, tipo, não tinha um colo para chorar num dia mais difícil, entendeu? Então foi bem tenso, mas sei lá, eu não sei, era uma força que vinha todo dia também. E aí, cuidando do leite, eu cuidava de muitas coisas. Então, assim, eu ficava tomando chá e água de coco o dia inteiro, assim, sabe? Para o meu peito encher, para eu ir lá e tirar de novo. E aí eu tomava 1 litrão de água de coco, aí ia lá e tirava de novo. Aí tomava mais 1 litrão de chá, ia lá e tirava leite de novo. E aí eu controlava, olha, mas aí eu comecei a controlar algumas coisas. Por exemplo,
A Tereza tinha que mamar mais, tinha que engordar mais, porque ela era mais magrinha que o Antônio. Eu ainda tinha preocupação deles terem alta separados, que eu falava, ferrou. O que eu vou fazer sozinha com o bebê aqui em São Paulo, num apartamento, tipo, alugado no Airbnb, que não tem nada de bebê. Vai que o Antônio sai e eu ainda tenho mais um mês de hospital com a Tereza. Imagina o transtorno. Então, assim, várias preocupações me vinham e eu tentava não me entregar a elas, mas tentava também, tipo, preciso pensar em tudo, preciso pensar em tudo, preciso pensar em tudo. Eu tô dando uma mega resumida aqui, porque tem muita coisa, foi uma jornada, assim, tiveram dias que eu fiquei bem desesperada, eu tinha muito medo, porque, assim, estar numa UTI é algo muito tenso, sabe? Porque são muitas intervenções e muitos exames, muitas picadas. Então, às vezes, eu chegava lá e eles estavam tentando pegar uma veia do braço do Antônio para fazer um exame. E, cara, e aqueles espirrinho de bebê que precisa engordar, gastando toda a energia dele, gastando milhões de calorias, chorando, berrando, porque ninguém acha a veia do menino, entendeu? Então, assim, e canguru pele a pele. Eu ia te perguntar isso, sobre canguru, né, a técnica de deixar pele a pele, se teve rede na incubadora, ou que formas que você trouxe aí mais naturais, né, que até seu estilo mais, durante esse processo aí deles. Então, muitas, assim, eu trabalho como terapeuta hoje em dia, né, e tem muitas terapias que eu fui desenvolvendo e aprendendo e ampliando, assim, da minha maneira, com as minhas experiências, customizando para a minha própria vida, assim. E, bom, assim, falando rapidamente, eu tenho uma terapia que é muito conhecida, assim, pela ciência do início da vida e recomendada, que é conversar com a criança durante o sono REM, né, de contar para a criança tudo o que está acontecendo. Então, eu sentava ali e ficava horas contando para ele, eu colocava eles no canguru, e eu lembro que naquela época, é até engraçado, que eu usava máscara também, e não precisa, teoricamente, usar máscara, mas eu ficava falando mesmo, com a boca aberta, muito pertinho deles, e mesmo sem eu estar com nada, as enfermeiras até falavam, você está resfriada? Você está gripada? Eu falava, não, gente, eu estou ótima, mas eu vou ficar falando na cara do bebê ali. Então, assim, eu prefiro estar com uma máscara, proteger, é muito novinho. Então, eu tinha um zelo também, né? E aí eu ficava contando baixinho no ouvido deles o que estava acontecendo. Eu falava, vocês nasceram, falava para cada um, né? Então, assim, você nasceu, você estava dentro da minha barriga, você tem uma irmã gêmea, ela está na incubadora do lado, vocês estão bem pertinho, vocês nasceram, vocês não podem ficar juntos agora, mas quando você deve estar sentindo falta dela, ela está bem, porque eles ficaram grudados, né, na minha barriga. Mas quando a gente for para casa, vocês vão ficar juntos. O papai está em casa com a Cora é a irmã mais velha de vocês, que deu tanto beijinho, que vocês conhecem tanto a voz dela, vocês não estão escutando a voz dela agora, porque ela está na nossa casa. Eu falava, vocês não nasceram na hora errada, vocês nasceram na hora certa, na hora que vocês estavam prontos para nascer. Só que aqui é diferente. Aqui na Terra, aqui nessa vida fora da barriga da mamãe, as coisas acontecem de uma forma diferente, o nosso corpo funciona de uma forma diferente. Então, vocês estavam preparados, vocês estavam prontos para nascer, mas vocês ainda precisam ter um pouquinho mais de peso, vocês precisam engordar um pouquinho, vocês precisam aprender a mamar e respirar ao mesmo tempo. E vocês vão ficar um pouquinho aqui no hospital, a mamãe tá aqui para aprender a fazer isso e logo, logo a gente vai para casa, tá tudo bem. E aí, quando eles estavam mamando, quando eles estavam lá na sondinha, né, no início, eu ficava dizendo, falava, esse é o leite da mamãe, é o leite do peito da mamãe. E aí, enfim, então eu falava essa conversa no sono REM. Quando eles estavam mamando, eu fazia uma outra meditação, assim, eu fechava os olhos, eu via aquele leite imantando o corpo deles, assim, de proteção. Eu via aquele leite correndo, assim,
pelo corpo deles, como se fosse nos vasos sanguíneos, assim, sabe? Percorrendo e alimentando eles de amor, de afeto, de acolhimento, de proteção. E aí via pelo aspecto nutricional mesmo, sabe? Que esse leite preenche o corpo de vocês, de anticorpos, de proteção. Então, era sempre uma meditação constante. Tinha uma outra também que eu fazia, que era assim, eles tinham muitas intervenções, né? Porque era fisioterapeuta, era sei lá o que, a fonoaudióloga, era não sei o que, era muita mão que ia ali, era troca de fralda, cada não sei quantas horas para pesar o raio da fralda. Então, era assim, não era uma coisa, deixa a criança ali, né? Era tirar todo dia da incubadora para pesar. Aí eu fazia uma coisa que também eu inventei, assim, que surgiu numa meditação, que era envolver eles numa bolha dourada, e aí era como se essa bolha fosse uma proteção que eles tinham, e eu via, Thaís, era muito lindo, assim, eu via como se fossem as mãos, assim, era sempre, porque como era uma incubadora, abre a portinha e entra só a mão, né? E aí eu via as mãos de quem quer que fosse, de qual médico fosse, que entrasse ali naquela incubadora, que ao passar por essa bolha dourada, essa mão, esse toque que eles receberiam, eles registrariam a memória de cuidado. Eles não ficariam marcados no corpo deles com uma memória de dor, de sofrimento, de intervenção, de agulha e tal. E sim com uma memória de afeto, de carinho, como se fosse a minha mão, ou a mão do pai, ou a mão de um anjo, a mão de Deus, assim, porque eram pessoas que estavam ali para o bem deles, embora fosse dolorido, embora fosse incômodo, embora fosse invasivo, embora fosse uma intervenção, né? Embora, tipo, acorda o bebê para trocar a fralda, sabe? Assim, tipo, então, embora tivesse essa invasão, que eles registrassem no corpo uma memória de cuidado, de pessoas Isso que tudo estão você ali. pensava? Eu plasmava, é mais forte que pensar, sabe? É uma prática que o Steiner traz muito, né? Que a antroposofia traz muito, assim, de plasmar uma realidade. Então, quando você faz isso, muito isso vira uma realidade, é uma ferramenta de cura mesmo. Então, várias imagens como essa me vinham inconscientemente, assim, conscientemente não, mas de forma espontânea, sabe? Enquanto eu estava, tipo, meditando, orando, e a cada 3 horas, quando eu estava em casa, assim, e no quartinho lá, no apartamentinho que eu estava, e que não estava lá com eles, vendo, por exemplo, o leite correr na sonda, eu sabia qual era a hora da mamada, e aí eu ia direto para lá e pensava nisso, vocês estão mamando agora, que esse leite cubra o corpo de vocês, de proteção, de anticorpos, de amor, e alimente todas as células, enfim, então isso virava era uma prática constante, ao mesmo tempo eu praticava com a Cora também, né, eu vinha para Campinas em plasma, deitava na cama com ela, contava para ela o que estava acontecendo, então assim, foi bem forte, foi bem bonito, mas foi bem cansativo também, porque tinha dia que eu só queria deitar e dormir, e eu meio que me obrigava a me colocar nesse lugar de cuidar animicamente deles, sabe? E a Cora não conheceu eles durante esse tempo que eles estavam na UTI? Não pode receber visita? E como que vocês fizeram? Enviavam fotos para ela ir vendo? Como que era feito isso? Eu tirava 1000 fotos, fazia vídeo, nem podia, né? Eu fazia meio escondidinho ali. E algumas enfermeiras e técnicas legais, assim, que deixavam. Mas eu mostrava para ela, mostrava tudo para ela. Eu fazia videozinho: oi, filha, a mamãe tá aqui, a mamãe acordou agora, a mamãe tá indo pro hospital dar mamar pros seus irmãos. Enquanto isso, eu falava com as professoras da escola, e as professoras disseram que ela lidou super bem, que quando as professoras falavam, sua mamãe, falava, tá lá tirando leite para os meus irmãos. Os meus irmãos nasceram, que ela estava assim, super feliz. Então também fiquei
cuidando disso, assim, à distância, sabe? E você que estava sozinha lá na UTI, que você disse, né, sem o Thiago, você fez amizades com outras mães lá? Tem essa força lá, uma união com as mães da UTI? Como que é? Tem super, tem super. Nossa, a gente tem um grupão até hoje, assim. Tem duas que são minhas grandes amigas, assim, até hoje, muito mesmo. E as outras também a gente se fala sempre ali pelo Instagram, a gente está sempre se acompanhando, os bebês e tal. E a gente se ajudava muito, assim, uma ajudando a outra. E a gente viu situações bem difíceis, né? Bem, bem delicadas mesmo, assim, inimaginável, assim, é um mundo inimaginável, o de uma UTI neonatal, assim. É muita intensidade, né? É muita dor, é muita alegria, é muito alívio, é muito sofrimento. Então, assim, a gente vive observando e vivendo diariamente essa polaridade, assim, né? Essa polarização de sentimentos, assim, do alívio absoluto para o medo. Então, por exemplo, eu tinha todas essas práticas, mas eu transitava muito nesses extremos, né? Porque tinha coisa, Thaís, que era tipo uma besteira, assim, tipo, por exemplo, meu maior medo do lance da amamentação, de não conseguir tirar o leite necessário, é porque, assim, o estômaguinho, né, dos prematuros é prematuro, né, o estômago prematuro ainda. E a fórmula é um leite muito forte, é um leite pesado. Então eu via, tipo, sei lá, bebês que estavam indo super bem, e aí que um dia, por algum motivo, a mãe não conseguiu tirar leite, ou aconteceu alguma fissura na mama e perdeu o leite porque sangrou, alguma coisa assim. E aí, tipo, em uma mamada foi tomar fórmula, e aí teve refluxo, e aí vomitou, e aí aspirou, aí foi pro pulmão, aí teve que voltar pro catéter, não sei o que lá, que já tinha saído, que já tinha evoluído. Então, às vezes, assim, são coisas mínimas. Então, assim, você fica morrendo de medo de um engasguinho simples, porque para um prematuro numa incubadora, um engasgo simples pode significar aspirar o leite ir para o pulmão e ter que fazer alguma intervenção maior, entendeu? E aquele dia tá bem, pode ser que no outro dia tenha essa recaída, né? Então, assim, no meu caso, eles estavam ali só para ganhar peso, né, teoricamente, mas a gente não está livre de nenhuma intercorrência. Então, assim, tinham bebês, por exemplo, que tinham bronquiolite. E aí precisavam ser isolados. Nossa, eu morria de medo dessa bronquiolite. Eu ficava desesperada. E aí ficava em isolamento. Aí, ai, olha, tanta coisa. Aí passaram por aquele negócio, aquele banho de luz, né? Tipo, aquele óculos. Então você vê aquele bebê desesperado com aquele óculos, assim, querendo tirar aquilo, sabe? E aí, quando vai o oftalmo fazer, aí vai o urologista olhar o pipizinho, coisa que, assim, que não tem um bebê que nasce e vai para casa, ou que nasce em casa, enfim, não tem nada disso. Ninguém fica procurando pelo em ovo, sabe? Prematuro fica todo mundo procurando pelo em ovo. Então, é olhar o pipi do Antônio, o saquinho do Antônio, a perereca da Tereza, sabe assim? Então, assim, aí quando vai o oftalmologista fazer o exame do cérebro, do sei lá o que aqui, se tá alinhado as paradas lá visuais com o cérebro, que é uma teia que vai crescendo e que até tantas semanas tem que completar, para ver se o bebê enxerga, se não enxerga, se vai ter algum problema de visão, ou se não vai ter. Então, tem assim, por mais que o bebê esteja lá, tudo bem, tem umas coisas meio e umas coisas meio invisíveis, assim, que não tem como determinar, entendeu? Tipo, se escuta, se não escuta, se enxerga, se não enxerga. E você ficava o tempo inteiro, mãe pode ficar do lado o tempo inteiro, tem horário que não pode, como que é? 24 horas por dia, se você quiser. 24 horas. A única hora que não pode é quando tem, tipo, troca de plantão, que é bem rapidinho, então sai aquele plantão de enfermeiras, de médicos e de técnicas e entra outro, então elas têm um momento delas ali de passar para outra o que aconteceu naquele plantão, são plantões de 7 horas, e tem uma parada que deixa todo mundo muito tenso, que é assim, quando você chega na UTI,
tem um quadro com cada sala, assim, tem um quadrinho que fala cada sala. E aí tem sala que tá fechada, que tá com um negócio vermelho, e aí você não pode entrar, que é quando tá tendo algum procedimento. Qualquer procedimento que não possa ter ninguém além dos médicos dentro. Então, sempre que você chega e tá tendo um procedimento e a sala tá fechada, dá um desespero, porque você não sabe se é no seu filho. Você não sabe se teve uma intercorrência na hora que você estava ali tomando um café, e aí tem alguém lá reanimando o seu filho, entendeu? E nesses procedimentos a gente via coisas muito bizarras, até óbitos, entendeu? Mas de madrugada você poderia ficar lá se quisesse, dormir lá do Poderia. lado, isso poderia, tá. Poderia. E depois que saíram da UTI, como que foi primeiro, assim, quando avisaram, olha, agora você vai pra casa? O alívio, assim, o que você pensou, sentiu, assim, de primeira? Então, na verdade, não foi muito assim. Porque, Foram assim, avisando. essa coisa, assim, ela já vai se anunciando, porque a gente vê que falta chegar nos 2 quilos, né? E pesa todo dia, então tem 1,9 kg, aí tem 1,910 kg, 1,950 kg, você fica naquela tensão de ver. E aí eu comecei a meio que me programar, porque eles iam ter alta muito perto das férias da Cora na escola, o que ia ser uma delícia. Ali, julho, né? E eu comecei a ficar tensa, na verdade. Foi a minha maior tensão, foi nessa fase antes de ir embora, porque eu fiquei muito tensa de a Tereza não engordar o que ela tinha que engordar a tempo. E o plano de saúde pede um relatório todo dia, porque, assim, para o plano de saúde custa, sei lá, quase, ou se eu não me engano, mais de 10 mil reais por dia por bebê. E o médico foi ficando meu amigo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Ele ia, assim, me ajudando mesmo, tentando dar uma enrolada ali e tal, nananã. Enfim, então eu fui ficando bem tensa nesse final. A gente mais ou menos traçou, ó, até tal dia, contando que vai engordar tantos gramas por dia. Só que tem dia que perde 10, tem dia que não engorda nada, e tem dia que engorda 30. É muito louco isso de você acompanhar O seu grama ficou de preso peso. no peso mesmo, né? Eles ficaram lá por conta do peso, então era mais a torcida pra engordar. Uhum. E teve uma fase, né, aí no meio que tinha que, tipo, aprender a mamar, que eles dizem, né? Porque no início eles se alimentavam pela sonda, e aí só quando faz 34 semanas, né, que eles dizem, é quando eles teriam 33, 34 semanas dentro da barriga, é que começam o VO, que é o via oral, que é a mamar no peito para ver se vai pegar, ver se não vai engasgar, ver se não sei o que lá, ver se não. Aí, quando tem que sugar pelo peito, perde peso, porque é muito Gasta esforço, energia, gasta sim. energia. Então, assim, tem toda essa tensão. A gente passou bem por essa fase, porque tem bebê que não consegue mamar, então tem que ir a fonoaudiólogo, tem o freio da língua, tem não sei o que lá. Então, teve esse desafio, e aí ficou nessa, era só engordar. Então, nesse final, foi meio tenso, assim, por causa dessa coisa de serem 2 bebês e, tipo, né, tinha alegria que o Antônio estava chegando. Aí o Antônio chegou a 2 quilos. Mas aí eu estava nessa tensão, né, da Tereza. Então, a gente conseguiu enrolar o Antônio lá até 2,2 kg. E a Tereza estava, sei lá, com 1,860. Tipo, faltavam menos de 200 gramas para ela. Só que menos de 200 gramas pode representar mais 10 dias. É muito louco. E aí, eu programando com o médico, porque ele viu que eu não era mãe de primeira viagem, que eu sabia que eu estava falando, que eu bati muito o pé para não dar mamadeira, eu bati muito o pé que eu ia amamentar exclusivamente os 2, eu bati muito o pé lá. E esse médico, ele era legal no sentido de que ele não pegava esses meus questionamentos e teve uma birra comigo. Ele não sei, ele tinha uma admiração, eu acho. Ele desenvolveu, porque pode desenvolver uma rixa, né? Tipo, porra, essa mãe aí tá, né, meio louca. Mas ele não, porque, sei lá, porque eu tava numa boa ali, tipo, eu tinha certeza do que eu tava dizendo, eu tinha convicção, eu tinha experiência, né, já de uma filha e tal.
E aí ele falava, você não vai conseguir amamentar exclusivo os dois. Eu falava, eu vou, eu tenho certeza absoluta que eu vou. E aí a gente ficava naquela. E aí teve um dia que eu tava lá tomando um café, veio uma técnica atrás de mim. Ela falou, Flávia, o doutor pediu para você entrar lá agora. Fiquei desesperada, achei que tinha acontecido alguma coisa, né? Nossa Senhora. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Flávia, você não vai acreditar, o auditor do plano de saúde acabou de vir aqui agora, presencialmente, falar o que esse menino tá fazendo aqui ainda. Já era para ele ter tido alta. Vocês precisam sair do hospital hoje, até as 5 da tarde. Assim, e isso era tipo, sei lá, 10 da manhã. Só você e o Antônio, no caso. Só poderia tirar o Antônio, a Tereza teria que Só o continuar. Antônio. Porque o médico não poderia liberar a Tereza, entende? E aí ele falou assim, Flávia, se ela amanhecer amanhã com 1,9 kg, eu dou alta para ela, mesmo faltando 100 gramas. Aí foi muita atenção. Aí eu liguei, olha isso, eu mandei mensagem, eu tinha o WhatsApp das técnicas de enfermagem. Eu falei, meninas, vocês precisam colocar pedra na balança amanhã, pelo amor de Deus. Então, assim, não, é lógico, eu tô brincando, mas assim, tinha um lado meu que sabia que ela estava bem, que não faz diferença, é só um protocolo hospitalar ter, sei lá, porque ele liberou, para ele liberar com 1.900, é porque não faz diferença entre 1.900 e 2, concordo? Então, de 1.860, 70 para 1.900, meu, é só um número, sabe, ali. E eu tava, cara, com todo contato com o pediatra, com todo contato, né, com todo um amparo, assim, enfim, confiando nesse amparo, sabe? Mas você acredita que ela tava no dia seguinte, 1.910, eu acho, Uau! 1.910, alguma coisa assim, eu não sei, no Que legal. relatório. E aí, cara, a gente dormiu com o Antônio essa noite em casa, a Cora conheceu ele. Então, assim, foi tudo muito tenso. Você falou, né? A sua pergunta foi, e aí, quando recebeu notícia da alta? Então, assim, na verdade, foi tudo muito corrido, muito tenso, não foi tipo aquela coisa de filme, sabe assim? Aham. Mas foi muito emocionante quando a Cora foi lá e viu o bercinho, olha, ficou arrepiada, viu ele saindo, e eu tenho os vídeos, os primeiros vídeos da Cora com ele nesse apartamento, Ai, vendo que o lindo. irmãozinho. E aí, no dia seguinte, tipo, meu, eu tava muito tensa. Desde 6 da manhã, eu já tava lá no hospital. E aí, tipo, dei mamar pro Antônio, deixei ele no apartamento com o Thiago, né? E aí, fui pro hospital. E aí... E aí, teve essa pesagem, que foi, tipo, sei lá, umas 7h30 da manhã. Antes de fazer xixi, por favor, senão pode diminuir. E eu ficava torcendo pra não fazer cocô, exatamente Aham. isso. E você teve que ter cuidados extras depois que eles saíram da UTI por serem prematuros? Muitos cuidados diferentes do que você tinha com a Cora em casa? Então, daí acabou que ela teve alta, né? Tipo, 10 da manhã. Daí o Thiago... Aí foi um processo do Thiago colocar tudo no carro, sabe assim? Tudo, arrumar mala, aquela coisa de desalojar o apartamento inteiro, pôr no carro. E aí eles ficaram lá na portaria da maternidade, porque tem toda uma documentação de alta, um processo que demora, né, para sair mesmo do hospital. Até que a Tereza saiu, entrou no carro. Então, na verdade, foi uma noite, uma madrugada que separou a alta dos dois, assim, né, do hospital. E em casa, sim, em casa tinha essa coisa, por exemplo, dessa livre demanda. Não dava para ser uma livre demanda tão assim. Eu tinha que dar uma mamar de 3 em 3 horas mesmo, tinha que oferecer sempre o peito, porque o prematuro tem uma coisa de dormir, de meio que esquecer, assim, de mamar, às vezes, sabe? De não é que nem um recém-nascido que chora de fome, aquela coisa, sabe? Ainda é um ratinho, assim, bem pequenininho. Então, às vezes, meio que dorme, pode entrar numa hipoglicemia, sabe? Sim, Então, tinha essa coisa de lembrar, e aí às vezes dorme no peito, aí você coça o pezinho, você dá uma cutucadinha para voltar a mamar, umas coisas que eu já tinha meio aprendido no hospital, então tinha que ficar fazendo bastante isso, mas era mais ou menos isso, assim, observar isso tudo. O que você falaria aí para quem esteja passando por esse processo, para finalizar aqui a nossa conversa, de mães que estejam passando ou começando, né, quando acha que
tá muito preocupada, não sabe como vai ser passar por tudo isso? Que conselho você daria para ela? Olha, eu acho que é focar acima de tudo, porque assim, controle a gente não tem sobre nada, sabe? A gente não sabe qual vai ser a nossa história. Eu vi muitas histórias lá, felizmente eu vi muito mais histórias felizes do que histórias tristes, mas sim, tem as histórias tristes. E tá tudo certo, porque é isso, porque tá tudo certo, a gente não tem uma varinha mágica que a gente possa chegar lá e mudar a nossa história, mudar esse nascimento que já aconteceu, esse bebê que já está no mundo, esse bebê que já está ali, sabe? Então, o que a gente pode ter é presença e consciência, informação de verdade, assim. Então, assim, esse pediatra me apoiou muito, eu procurei a psicóloga do hospital, e quando eu estava desesperada e mais triste, mais desesperançosa com alguma coisa, eu procurava ela. Então, o hospital tem disponível uma psicóloga para atender essas mães. Então, eu contei com ela. Eu me informei, sabe? Eu estava ali o tempo todo, eu queria saber. Então, uma presença tanto física com esse bebê, quanto nesse nível anímico, né? Que é o nível da alma, assim, que é onde a gente lembra para aquele bebê que tá tudo certo, que ele nasceu, que a mamãe tá aqui, que daqui a pouco ele vai sair dali, sabe? E que as intervenções são necessárias para que ele fique bem. Então, se a mãe tá do lado desse bebê na hora que ele tá tomando uma picada e ela tá ali, desesperada, ele sente mais ainda isso, né? Ele sente o desespero da mãe e ele fica com medo. Ele fica com medo de será que tá acontecendo alguma coisa séria comigo? E se essa mãe consegue, mesmo com essas condições super adversas, se cuidar para manter o equilíbrio, ela também passa esse equilíbrio para o bebê, sabe? Então, é um momento de se aprofundar mesmo, porque pode ser uma experiência de evolução muito grande, assim, para a mãe, sabe? E de resiliência e de conquista de um espaço interno mesmo, de conexão consigo mesma e com o bebê, muito importantes, assim, para o resto da vida. Então, esse é meu conselho. Obrigada, Flávia, Imagina, por ter Thaís, compartilhado espero que aqui com a ajude gente. Muitas mulheres. As pessoas queiram saber mais sobre você, como você tá nas redes sociais? @Flávia Rubim, com M de Maria. E é isso, por lá no Instagram eu acho que é o melhor lugar para me encontrar. Obrigada, e quem sabe até a próxima, né? Mais uma vez você passe por aqui. Sim, com certeza. Um beijo, querida. Em 2017, a taxa de prematuridade brasileira ficou em 11,5% dos nascimentos, segundo dados da Escola Nacional de Saúde Pública. De acordo com o IBGE, foram registrados 2,87 milhões de nascimentos no Brasil em 2017. Ou seja, 330 mil bebês nasceram pré-termo naquele ano. O período médio de internação desses bebês na UTI é de 51 dias, segundo dados da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros. Em 2016, nasceram 317,6 mil crianças vivas com até 37 semanas de gestação. Em 1996, 115,2 mil bebês nasceram prematuros e apenas 922 deles com menos de 500 gramas sobreviveram. Já em 2016, esse número de sobrevivência cresceu para 4.015, o que mostra o avanço da tecnologia. Hoje em dia, já existem registros de bebês com 229 gramas nascidos com 21 semanas. Mas no Brasil é mais comum casos de bebês que sobreviveram em torno de 26 ou 27 semanas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 75% a 85% dos bebês vivem sem sequelas. Um levantamento feito pelo Centro Paulista de Economia da Saúde da Universidade Federal de São Paulo entre 2009 e 2011 mostrou que o custo médio diário de um bebê prematuro internado era de R$ 497,84 por dia. Se considerarmos a média de 51 dias de internação, esse valor salta para R$ 25.389,84 por criança. Ou seja, os prematuros no Brasil precisam de aproximadamente R$ 8 bilhões por ano.
Mas tem ainda uma outra pesquisa, agora da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, Mato Grosso, que apontou que a média de custos diários por paciente de UTI neonatal foi de R$ 934,48. E levando em consideração a média de 51 dias de internação, o valor chegaria a R$ 47.658,48, representando mais de 15 bilhões de reais por ano para o cuidado intensivo de bebês prematuros no Brasil. Para entender melhor quais os cuidados que devem ser tomados, como funciona a estrutura de uma UTI, quais as maiores causas de prematuridade, quais os cuidados a serem tomados com essa criança após a alta também, eu converso com a doutora Geila Pereira. Geila, muito bem-vinda aqui pela primeira vez ao podcast Em Casa a Gente Conversa. E, por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Olá, Thaís, tudo bem? Então, como você disse, eu sou a Geila, sou pediatra, neonatologista, que é o pediatra especialista nos bebezinhos prematuros. Geila, quando que é considerado ser prematuro aqui? Antes da gente começar a nossa conversa, eu já conversei aqui, né, com 2 mães de prematuros, que nasceram bem prematuros mesmo, os bebês, mas a partir de quando é considerado prematuro? Prematuro é todo neném que nasce antes de 37 semanas de idade gestacional. Tá, e quais as principais causas dos bebês prematuros na UTI? As principais causas da prematuridade no Brasil é a falta de pré-natal ou um pré-natal inadequado. E aí vem a hipertensão materna, que é grande causa de partos prematuros, e depois seguidas de infecções, outras causas que aí vêm pela falta do pré-natal mesmo. E por que que o bebezinho acaba precisando ficar na UTI? Porque ele ainda não está pronto? Normalmente os maiores problemas são de coração, pulmão, ou é muito variado assim, não dá para falar? Isso é muito variado, assim, na verdade, porque quanto mais prematuro, mais imatura essa criança, né? E isso até é legal da gente falar, porque os nenéns nascem todos lindinhos, perfeitos, assim, por fora, e aí a grande maioria das pessoas acham que é só colocar eles dentro da incubadora, eles vão engordar e ficar ótimos e vão embora. Mas, na verdade, nenhum órgão está formado lá dentro ainda, né? Então, a primeira causa é a insuficiência respiratória, então a dificuldade para o bebê manter a respiração dele. E aí vem também a parte de coração, que o coraçãozinho não tem uma força suficiente para conseguir manter os batimentos fora da barriga da mãe. Depois tem toda a questão do funcionamento dos rins para conseguir filtrar o sangue, fazer o xixi da forma adequada. E aí todos os outros órgãos também têm alguma implicação. Mas, a princípio, a causa inicial deles é essa ajuda para eles conseguirem respirar. E aí, normalmente, então, o tempo que a criança fica é mais ou menos o tempo até completar os 9 meses de gestação? Sim, quando a gente vai conversar com as mães, a primeira pergunta é quando ele vai embora, né? E aí a expectativa nossa é essa, quando ele completa 40 semanas, que seria a data provável do parto, né? O dia para ele nascer, assim. Com 40 semanas é quando a gente espera que essa criança esteja pronta para ir embora para casa dela. E aí tem a questão do peso também, ela não pode ir embora se ela tiver menos que 2 quilos, é isso? Isso é meio variável de cada serviço. Alguns serviços adotam 1,8 kg, 1,9 kg, 2 kg, mas no geral a maioria acaba adotando 2 kg, mas é assim, 2 kg em ganho de peso. Ele não pode estar com 2 kg, mas ele estava com 2,1 kg e aí ele perdeu para 2 kg. Né? A gente costuma falar que é 2 kg em ganho de peso e mamando bem, conseguindo se alimentar de alguma forma, o peito, ou mamadeira, o som, da forma que for, né, o mais indicado para aquela criança. Geralmente também a gente tenta dar a alta sem a dependência do oxigênio, né? Em alguns casos, quando é muito pouco e aí tá muito tempo dentro do hospital já, o neném tem um peso bom, tem uma mamada boa, tudo certo, a gente pode considerar a alta com oxigênio para casa e aí faz um acompanhamento ambulatorial dessa retirada. Mas o peso é, em geral, 2 quilos.
Tá, e você falando aí em amamentação, eles conseguem mamar desde quando, né? Porque se for muito prematuro, acho que eles não conseguem nem fazer a sucção, né? Que a gente vê bebezinho termo, né? Que nasceu 40 semanas, ainda precisa aprender a pegar. Eu fico imaginando esses bebezinhos pequenininhos. Sim, e na verdade o grande problema não é nem a sucção, porque sugar, eles acabam assim sugando. O grande detalhe é a coordenação da sucção com a respiração e a deglutição. Então, a gente considera que em neonatologia existe uma idade gestacional mágica, que é 34 semanas, que é quando a parte pulmonar, ela basicamente está pronta, quando o neném tem um neurológico suficiente para conseguir coordenar essa sucção, deglutição, respiração. Com 34 semanas tudo acontece. Então, a gente, quando tem um bebê menor que 34 semanas na UTI, e ele vem se desenvolvendo, a gente começa a estimular seio materno, geralmente por volta de 34 semanas, ou às vezes pouquinho antes, se a fono julgar que ele consegue fazer essa coordenação. E aí, até pegar então o peito, a mãe fica tirando leite e é dado esse leite da própria mãe, se conseguir? Isso. O ideal é que a mãe já comece a tirar o leite logo após o parto, né? O nosso organismo, ele é muito sábio, assim, o leite da mãe de prematuro, ele é próprio para o prematuro, ele tem uma composição completamente diferente da composição de um bebê termo, e essa composição, ela vai se alterando ao longo do tempo passando. Então, quando o bebezinho dela já estiver lá grandinho, termo, o leite dela vai ser como de um bebê termo. Então, a gente sempre pede para essa mãe começar a ordenhar, né, nos bancos de leite ou até em casa mesmo. Sempre que possível, a gente passa o leite da mãe para o bebê, porque é específico mãe e bebê, né? Então, toda a imunoglobulina, toda a parte de defesa, proteínas, gorduras, tudo é específico dela para o bebê dela. É muito difícil, porque quanto o bebê mais prematuro, se ele é muito pequenininho, todo o estresse, todo o fator psicológico que está envolvido na produção do leite, elas acabam, assim, diminuindo muito, 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 muito essa produção. Às vezes tem mães que nem conseguem mais tirar leite. Mas o que é muito legal é que a partir do momento que a gente começa a conseguir fazer um canguru com esse bebê, então, tipo, pôr esse bebê no colo da mãe, começar a pôr ele ali, estimular o seio, então que o neném começa a dar aquelas lambidinhas no peito, todas essas coisas estimulam tanto o psicológico da mãe, que é interessantíssimo que elas voltam a produzir leite de novo. A gente tem medicações que podem usar para ajudar, né, em todo esse processo. Tem também aquele processo de relactação, que a gente vai estimulando a sucção do bebê e vai passando o leite por uma sondinha, assim, para ele achar que ele está mamando e está saindo o leite dali. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer, que a gente consegue estimular essa produção desse leite de novo. Legal. E todos os prematuros chegam aí para UTI? Não, né? Tem uma parcela que pode nascer, é muito pequena a parcela que nasce e não vai para UTI? Não, pode. A partir de 34 semanas, se ele tiver mais que 2 quilos e mais que 34 semanas, não tiver nenhum problema respiratório, ele pode ficar em alojamento conjunto com a mãe dele. Então, é um prematuro que pode não ir para a UTI. E aí fica um tempo sendo observado no hospital, mas pode já voltar para casa em 3 dias, assim, ou não? Tem que ficar bastante tempo sendo olhado? Se não tiver nenhum problema, no geral, 3 dias mesmo para fazer, porque esses bebês, como eles nascem antes do tempo, eles têm mais dificuldade para manter o açúcar do sangue, né, a glicemia, tem mais dificuldade para manter a temperatura. Então, se tudo isso correr bem dentro desses 3 dias, ele pode ir embora para casa sem problemas. E tanto esses bebês quanto os bebês que já receberam alta na UTI, eles têm um cuidado diferente, especial, assim, precisa tomar mais cuidado com mãos limpas, álcool em tudo, assim, do que os recém-nascidos que nasceram no tempo certo? Ou não, realmente pode tomar os mesmos cuidados que você tomaria se o bebê tivesse nascido 40 semanas e ido para casa? Eu falo que a gente é bem chata, né, e a gente quer esse cuidado para todos os bebês do mundo, né? Não é para ficar recebendo visita, não é para ficar passeando com o nenê por aí, né? Mas os prematuros, sim, eles têm tem que ter um cuidado maior, porque eles têm um sistema imunológico um pouco mais debilitado.
Tem alguns casos especiais dos prematuros extremos, então os prematuros menores que 28 semanas de idade gestacional, eles até têm indicação da realização de uma vacina especial que chama Palivizumab, para proteger eles contra o vírus sincicial respiratório. Então, no meio do ano, aí do começo para o meio do ano, que é a época que o vírus sincicial circula, eles têm o direito de receber até de graça pelo governo essa vacina, porque eles têm uma maior chance de serem afetados, e quando eles são afetados, eles têm uma gravidade maior da doença. Porque se a gente for pensar que esse pulmãozinho não estava pronto, se formou sob toda pressão, fora do útero, uso de oxigênio, tudo, é um pulmão que não foi formado, não vai ser considerado um pulmão normal, entre aspas, assim, ele vai ser um pulmão mais delicado, E aí essas crianças, se elas pegam um vírus influenza, que é o vírus de gripe normal, ou se elas pegam um vírus sincicial respiratório, que acomete principalmente os menores de 2 anos, elas podem evoluir de uma forma muito ruim, assim, ficar muito grave, voltar para UTI de novo, e até, às vezes, acabar evoluindo para óbito. Então, eles têm que ter esse cuidado especial, sim. E isso até quando? Até quando você precisa ficar tomando esse cuidado especial? Até pergunto por conta de mães que precisam levar os filhos já para a escola ou deixar, né, em algum lugar antes. No caso, até os 2 anos seria ideal para um prematuro continuar em casa? Eu sou muito assim, né, coitados. Eu falo que cada família tem seu jeito, né? E infelizmente tem famílias que precisa colocar a criança na escolinha, na creche, com cuidadora, de alguma forma, porque a mãe precisa voltar a trabalhar. E aí é muito difícil a gente, assim, dizer isso, né? Os prematuros, menores de 28 semanas, se eles vão super bem, assim, não foram embora com oxigênio, não ficam usando bombinha pro pulmão em casa, tudo, eles têm direito a receber essa vacina especial no primeiro ano de vida. Então, eles ficam super protegidos nesse primeiro ano. Se eles vão embora com oxigênio, se eles precisam usar bombinha ou não evoluem muito bem da parte pulmonar, eles têm direito de usar até os 2 anos. Mas os cuidados nessa época de inverno, eles precisam acontecer bem legal, assim, até os 2 anos mesmo, que é a faixa etária que é mais acometida por esses vírus, assim. Mas os cuidados no geral, assim, tipo, brincar, ir pra escola, vai na praia, come uma areia, essas coisas assim, não tem problema, é como uma criança normal, assim, que nasceu do tempo certo, não tem nenhum problema, não. E normalmente os bebês prematuros ficam com sequelas ou a maioria não? Tem dados que mostram aí o que é mais comum? Quando a gente fala prematura, é uma coisa muito ampla, né? Porque quando a gente tem que acabar vendo as idades gestacionais, assim. Então, os maiores de 28 semanas, eles, na nossa realidade no Brasil, eles vão muito bem, assim. Dificilmente eles evoluem com problemas. Claro que tem um caso ou outro que acaba fugindo. Agora, os menores de 28 semanas, na nossa realidade é um pouco mais difícil, assim, e a gente acaba vendo que eles acabam tendo mais sequelas. Mas quando a gente fala em sequela, não necessariamente é aquela criança que a gente imagina, assim, super com problemas neurológicos e tudo. Claro que pode acontecer, e isso pode acontecer em qualquer idade gestacional, mas, na verdade, a gente às vezes tem um certo grau de atraso no desenvolvimento motor, principalmente motor, assim. Os prematuros, eles têm comprovadamente mais dificuldade com matemática na escola, quando eles estão na fase escolar ali, que é essa questão de raciocínio, né? E tem também a questão do autismo relacionado à prematuridade. Infelizmente, os estudos mostram que tem muito a ver aí com as secreções hormonais no cérebro, conforme essa criança vai crescendo, tem a ver também com a recuperação do peso, de como essa criança consegue aí se desenvolver, porque quando eles estão crescendo, o principal crescimento é o cerebral, o organismo do recém-nascido, ele prioriza o crescimento cerebral. Então, se por alguma razão, por exemplo, essa criança nasceu já com alguma infecção ou pegou uma infecção muito precoce na UTI, esse desenvolvimento neurológico às vezes não acontece da forma que era esperada, e aí essa criança pode ter sequelas lá na frente, sim. Então, vai depender muito da idade gestacional e do que aconteceu com essa criança na UTI. E, Geila, o fato de o Brasil ser o 10º país com mais crianças prematuras em números absolutos, né,
se deve ao fato, não sei, tem alguma relação também pelo Brasil ser o campeão em cesáreas, o campeão mundial de cesáreas, e aí acaba que o bebezinho não tá pronto, o pulmãozinho não tá pronto, né? Acaba nascendo antes da hora. Tem uma ligação? Então, tem, né? Porque, na verdade, as cesáreas agendadas, elas são feitas aí baseadas em alguns ultrassons, e aí no fim o que acaba acontecendo é que às vezes a gente acaba tirando uma criança um pouco antes das 37 semanas, por conta de uma cesárea eletiva, e aí essa criança, elas têm uma morbidade alta, assim, porque como não recebeu o estímulo de que a mãe vai entrar em trabalho de parto, dessas coisas, o pulmão realmente não foi maturado para esse nascimento. E aí, muito desses bebezinhos limítrofes aí, entre 36 e 37 semanas, eles acabam precisando ir para UTI, não que nem aqueles prematurinhos lá, assim, mas mais por uma questão de fazer essa transição da vida intrauterina para extrauterina, porque ele não estava ligado, coitado, que ele ia nascer, sabe? Foram lá e tiraram ele de lá de dentro, assim, eles acabam precisando ir para UTI, sim. Mas a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eles estão tentando melhorar esse padrão, assim, no país, né? Tanto que eles mudaram as recomendações e a preconização para cesárea mudou, né, para 39 semanas, embora isso na realidade, para evitar justamente isso, embora na realidade seja uma coisa que é difícil, mas a gente na vai teoria isso. Vamos ver, a gente está lutando para que mude. E por outro lado, aqui também, né, em 96 nasceram 115,2 mil prematuros, aí 10 anos depois foram 194,7 mil, aumentou, e 10 anos mais tarde 317,6 mil. Esse aumento do número de prematuros se deve justamente por causa da evolução também da medicina, porque assim, se antes esses bebês talvez nem nasceriam, e agora eles já nascem, já conseguem, né, sobreviver e ter uma vida normal depois, se deve também a isso? E também tem bastante coisa, assim, de aumento na fertilização in vitro, né, de recursos, assim, que não tinha antes, assim, e que acabam gerando gestações múltiplas, que é um fator de risco. É isso que você falou, às vezes a gente tinha uma mãe de, sei lá, 24 semanas com um quadro de hipertensão grave. Às vezes os obstetras nem investiam, porque a sobrevida era muito baixa. Então, o que a gente tem visto hoje é que a sobrevida dessas crianças cada vez mais prematuras tem aumentado bastante. Então, provavelmente é esse número que reflete aí nesse aumento. Legal, é isso, Geila. Obrigada pelas informações. Você tem algum livro, série, música, qualquer coisa para indicar, não precisa ser na área. Em todos os episódios eu peço a dica da semana, então sobrou para você. Vai lá, um filme, uma série, um livro, o que você tem para indicar? Então eu vou indicar uma série da Netflix que eu assisti, amei. Todo mundo que eu falo, assiste, faz a gente ver a vida de uma forma tão positiva, tão já boa. Até sei qual é. N. Eu acabei de assistir essa série, assim, nesse mês. Adorei. No começo ainda eu comecei... Anne with an E, né, que chama. No começo eu ainda assisti eu falei, tanta gente me indicou. Aí eu falei, vou assistir. Assisti um episódio, achei meio chatinho. Eu falei, não é nem que chatinho, eu acho que eu esperava tanto, que falaram tanto. E aí eu não achei nada demais. Daí vamos lá. E o segundo foi um pouco arrastado também. Depois não parei de ver. Aí eu falo que eu tô até com saudades da Anne. Acabou minha série. Fiquei chateadíssima que eles não continuaram a série. Mas, nossa, eu achei maravilhosa. Assim, a visão dela do mundo, de tudo que ela supera e traz uma coisa positiva, assim, né? E é emocionante a relação deles. A relação do... Como que eles chamam? Eu nunca decoro o nome dos personagens. Os pais adotivos ali, dos pais adotivos né? deles, assim, exatamente. Sim. Que foi desenvolvendo entre eles. Eu achei a coisa mais linda. Então, lindo, vale a pena. Indicação de nós duas, então. Obrigada, Geila. As pessoas que queiram conhecer mais você, seu trabalho, onde te encontram? Tem o Instagram, doutorageila.pereira. Tá, doutora ou tá DRA? Claro. DRA. DRA, Geila Pereira? Isso. Legal. E você atende em Rio Claro? Em Rio Claro, isso. Legal. Obrigada, viu?
Obrigada a você. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui, moda infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.